Textos ricos e maravilhosos das Sagradas Escrituras me tocam e eu sei que toca você também, porque a palavra de Deus é viva. Mas eu quero falar de um texto nesse momento que muitos conhecem, que é Naamã é curado de lepra, que está em 2 de Reis, capítulo 5. Quase todo o capítulo versa sobre esse tema da cura de lepra de Naamã, algo forte naquela época. Era um oficial, era um general Naamã, do rei da Síria, e uma jovenzinha que foi levada cativa pelos sírios para Israel e ficou como serva da esposa do general Naamã, e disse: se o meu senhor fosse a Jerusalém, a Samaria, porque lá tem um homem de Deus, um profeta, e ele o sanaria da sua lepra. E conhecemos a história. Naamã levou o assunto ao rei, o rei teve uma visão dificultada e enviou Naamã para o rei de Israel. O rei de Israel assombrou-se. Quem sou eu? Não sou Deus para poder curar alguém de lepra. Ele está procurando uma ocasião para buscar problema comigo, guerra. E até que Naamã chegou a Eliseu, de uma maneira pomposa, com muitos presentes. Sabemos que Eliseu não quis os presentes do general Naamã e fez um pedido que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. Ele ainda, com seu orgulho, disse: não são os rios da Síria, Farfá e Abana, melhor do que o Rio Jordão? E os seus auxiliares, os seus conselheiros: Senhor, ele não pediu nada difícil, viemos de tão longe só para dar 7 mergulhos e você será limpo. Creia, pela fé, creia. E Naamã resistiu um pouco, mas creu, deu 7 mergulhos e a Bíblia nos diz que a sua pele ficou com a pele de uma criança. E ele ficou assombrado, ele nunca viu isso no mundo pagão, no mundo sírio. Então voltou para dar presentes a Eliseu. Eliseu não quis os presentes, não era um presente qualquer, eram presentes que foram direcionados ao rei de Israel por equivocação. Mas Eliseu não quis receber, porque se recebesse, a glória não seria para Jeová, a glória seria para o próprio Naamã, para o próprio rei da Síria, que enviou tantos bens, e o rei e o Deus de Israel foi comprado pelos bens. E isso para Naamã era normal, oferecer oferendas, ofertas aos deuses pagãos da Síria para receber bênçãos, mas com Deus de Israel foi completamente diferente. O pastor Eliseu, o profeta Eliseu, tinha as mãos limpas e continuou com as mãos limpas. Agora, o que me encanta desse texto, no capítulo 5 de 2 Reis, é que diz: então Naamã disse: se você não quer receber os presentes, então peço que seja permitido a este servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor Deus Jeová. O que foi que houve aqui? Houve salvação. Naamã poderia ter voltado só com a cura do corpo, mas Deus fez a obra completa. Ele foi convencido pelo Deus de Israel e adorou ao Deus de Israel, curvou-se ao Deus de Israel, o aceitou em seu coração. E além de levar para casa a cura física, levou também a cura espiritual, a salvação da sua alma. O novo nascimento no Velho Testamento se dava quando alguém declarava a Jeová como Senhor exclusivo da sua vida, ainda que não fosse judeu. Então, esse era um modo de alcançar a salvação no Antigo Testamento. E continua no versículo 18 do capítulo 5 de 2 de Reis: mas que o Senhor Deus perdoe a seu servo uma coisa: quando meu senhor o rei entrar no templo de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. Olha, eu continuarei sendo general do rei da Síria, eu continuarei sendo servo dele, mas meu coração é do Deus Todo-Poderoso, do Deus Jeová. Agora eu queria que o profeta tivesse essa compreensão, e eu como servo tenho que servir ao rei da Síria. E quando for adorar o rei pagão,
que eu ali também esteja e que eu me ajoelhe. Fique certo, meu Senhor, que eu não estou me ajoelhando diante do Deus pagão. Eu estou prestando só um serviço na minha função. O interessante é o versículo 19, tão forte. Eliseu olha, creio que dentro dos olhos de Naamã, do general, e Eliseu lhe disse, vá em paz. Vá em paz, Naamã. Tudo ok. Até então, Deus me usou para fazer a obra. Eu fui usado como homem. Essa obra interna, quem está fazendo em você é o Deus Todo-Poderoso. E Naamã regressou. Eu, quando era seminarista no Brasil, pastorear, tinha sobre meu comando uma congregação, tinha sobre mim um pastor, um mentor, mas tinha uma congregação. E aos domingos eu pregava, saía do Recife, onde estudava, para João Pessoa, Seminário Batista no Recife, para João Pessoa, e quando aí chegava, no final de semana eu pregava na igreja, fazia o trabalho de evangelização, tudo, e às vezes 3, 4, 5 pessoas se convertiam. Quando eu regressava na outra semana, aquelas pessoas não estavam. Uma vez eu perguntei, o que passa aqui? Toda semana se converte gente e eu não vejo essas pessoas, deixava gente aí incumbidas para discipulá-las, para orientá-las. Não queria me dizer a você, seminarista, mas passa algo. Aqui tem uma irmã que veio do mundo muito feio, Deus a alcançou e ela é muito radical. E toda vez que as pessoas aceitam Jesus, o Senhor fica no púlpito e entram por essa porta, ela acompanha também. E a cidade é pequena e ela conhece a todos e diz, eu te conheço, eu sei como é a tua vida. A partir de agora, aí, regras, 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 regras. Não fumar, não beber, não prostituir-se. E a pessoa estava aceitando Cristo naquele momento e a pessoa vinha com aquele balde d'água todo de regras, porque a Bíblia diz, Paulo diz, quando alguém aceita Jesus, está tomando leite, não entende bem as coisas. Você não pode dar de vez o alimento forte à pessoa. Começa com leite. E ela vinha de um mundo radical e cria que assim deveria ser. E eu disse, essa irmã dificilmente combinaria com Eliseu. Quando o Naamã disse, quando eu tiver que fazer esse sacrifício com o rei idólatra, que o Senhor me perdoe. O que foi que Eliseu disse? Vá em paz. Esta obra não é mais minha. Essa obra, quem faz é o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Devemos entender as pessoas, principalmente as pessoas que começam a vida cristã, na igreja, na comunidade evangélica, não sermos tão radicais. A pessoa não entende nada, quando aceita Jesus não entende nada, ela vem de um mundão feio, não é? E a irmã fazia isso, porque não tinha entendimento. Agora o que me dá tristeza também é ver muitos líderes que se dizem preparados, terem a mesma atitude, não terem a atitude de Eliseu nesta área. Então que tenhamos amor, que tenhamos graça, misericórdia das pessoas e que saibamos trabalhar com os novos convertidos, com aqueles que entregam suas vidas a Cristo Jesus. Que Deus o abençoe, abençoe você, e que quizás seja um discipulador, seja um pastor, seja uma autoridade evangélica, que ponha misericórdia, graça e discernimento de Deus em seu coração para tratar bem as suas ovelhas e alimentá-las. Que Deus o abençoe em grande. Pastor Elcio Nunes, desde Houston, Texas.